Imagina o seguinte, um idoso e um jovem, os quais foram repentinamente acertados por uma nave alienígena, se encontram agora reconstruídos como robôs de combate com tecnologia avançada. Os dois agora entraram num conflito de ideias, um deles quer salvar pessoas, enquanto o outro quer apenas fazer o que bem entender. O anime de que estamos falando é Inuyashiki. E claro, não se esqueçam de comentar o nome do anime, Inuyashiki, aí nos comentários. Escolheremos 3 pessoas para colocar na aba da comunidade do canal. Muito obrigado, gente, continuem com o vídeo. De um carro, vemos um senhor de idade sair. Seu nome é Inuyashiki. Suas costas parecem doer. O mesmo está cansado. Logo após, vemos seus 2 filhos descer uma escada. Todos estão no carro agora. Embora todos pareçam desanimados, ao chegar no local, que é a nova casa que foi adquirida pelo senhor, a filha dele fica surpresa, só para logo descobrir que aquela não será sua nova casa, e sim somente a casa do mais novo vizinho deles. Até mesmo possui um carro de luxo. Vendo a casa de verdade deles, os Inuyashiki se demonstram decepcionados, o que parece deixar ele muito triste. Enquanto ele se prepara para desempacotar as coisas, seus filhos reclamam da nova casa, novamente os decepcionando. Embora sua esposa tente melhorar o humor de todos, levando seus filhos para ir comer alguma coisa, o senhor agora sozinho tenta desempacotar as coisas. Embora o mesmo seja incapaz de fazer isso, pois possui dores nas costas, no fim, enquanto todos estão fora de casa, o mesmo pede comida por telefone. Após seu trabalho, o mesmo se encontra em um trem repleto de jovens, esses que estão caçoando dos mais velhos e falando asneiras. Inuyashiki então se vê na vontade de intimidar um dos jovens, e ele realmente faz isso, embora o jovem de imediato o ameace. Porém, tudo aquilo não passava de apenas um delírio. Inuyashiki segue sem fazer nada, permanecendo sentado em seu assento. Enquanto caminha para casa, Inuyashiki vê uma caixa próxima a um gramado. Olhando dentro dela, ele vê um cachorro. A cadela é muito fofa e pro senhor é muito gratificante ver a alegria nos olhos da cadela ao ver ele. Depois de um bom tempo sem sorrir, Inuyashiki finalmente se vê com um sorriso em seu rosto. Em casa, novamente reclamações, essas direcionadas à cadela. Enquanto todos falam que a cadela deixaria a casa fedendo e de que ela seria um total problema, Inuyashiki decide deixar a cadela em seu quarto. Assim ninguém poderá se queixar, e lá ele a alimenta, enquanto ri alegremente. Ele então nomeia de Hanako. No dia seguinte, o mesmo tenta fazer uma checagem com o doutor. Esse que fala sobre o fato do senhor, mesmo tendo 58 anos, aparenta ter bem mais, só para depois dar uma péssima notícia ao mesmo, dizendo que ele só tem 3 meses de vida. Para dar notícia a seus familiares, Inuyashiki liga para todos, embora ninguém atenda. No entardecer, o mesmo se encontra sozinho, cantando uma música nostálgica para ele. Lágrimas escorrem de seus olhos. Mesmo em um momento difícil como esse, ninguém lhe deu atenção. Ao chegar em casa, decide contar pessoalmente a notícia à sua filha, embora mesmo esteja com sua amiga e até mesmo diga que seu pai na verdade é seu avô. Tendo vergonha de ter um pai tão velho, na cozinha ele tenta contar a notícia à sua esposa, que o interrompe, falando que Hanako fez cocô dentro de casa e que ele deve se atentar mais a essa cadela. Inuyashiki se vê angustiado. Ele então desiste de contar a notícia ruim e decide sair para caminhar com Hanako. No breu da noite, Inuyashiki se questiona. Ele se questiona que seus parentes de fato chorariam ou se importariam caso ele contasse aos mesmos a verdade. Ele então começa a correr, chorando mais a cada passo. Inuyashiki abraça Hanako e num campo, o mesmo chora, até não poder mais, embora o mesmo subitamente pare, se surpreendendo com a presença de outra pessoa no local. Em seguida, uma espécie de estrutura tecnológica surge, e imediatamente se choca contra Inuyashiki e o garoto próximo a ele. Hanako, que conseguiu ir bem para longe do objeto, apenas late para a fumaça que se formou, tentando intimidar o que quer que fosse aquilo. Enquanto vemos traços estranhos como se fossem galáxias, ouvimos 2 vozes estranhas, essas que falam sobre não terem sofrido dano algum, mas que elas acidentalmente mataram 2 formas de vida inteligente. Ela então decide restaurar as suas vidas, mas possuindo somente armas com eles. Eles decidem se utilizar do que tem para restaurá-los. No dia seguinte, Inuyashiki acorda no gramado. Estranhamente, ele não está com sede quando acorda. Ao voltar para casa, o mesmo se vê com muita sede, muita mesmo, o que faz beber mais água do que o normal. Enquanto ele caminha para seu trabalho, ele percebe que não há dor em suas costas, e quando uma mulher acaba se esbarrando nele por acidente, os óculos dele se entortam, fazendo ele perceber que ele está enxergando bem mesmo sem as lentes. Até mesmo quando ele vai no médico, algo estranho. Seus ossos não estão aparecendo no raio-x. Enquanto ele caminha para casa, ele percebe que há algo de estranho. Seu celular, por exemplo, parece ter sido trocado por uma cópia. Ao chegar em casa, ele confirma sua teoria com uma martelada no celular, mas o que se assusta mesmo é a fumaça que começa misteriosamente a sair do seu braço. No desespero, Inuyashiki começa a se contorcer assustado com a fumaça. Ele então tira sua camisa, enquanto grita para sua esposa que tá tudo bem. Ao se acalmar, ele deixa Hanako lamber sua mão, mas isso piora tudo, pois uma espécie de arma que logo dispara uma espécie de líquido estranho na parede. Ao olhar para o líquido, Inuyashiki nota que parece ser o que ele comeu ontem. Ele então começa a analisar seu próprio corpo, percebendo que sua cabeça é capaz de se abrir, mostrando assim toda a tecnologia dentro de si mesmo. Ele também abre outras partes do seu corpo. No campo onde tudo correu, Inuyashiki se encontra de novo.
Ele está se questionando o que está ocorrendo consigo mesmo. Até mesmo cita o fato dele, mesmo estando extremamente triste, se ver incapaz de chorar. Enquanto tenta se lembrar de algo, ele se lembra do jovem. E acreditando que o mesmo está passando pelo mesmo que ele acredita que o encontrar seria uma boa coisa de se fazer. Numa cabine telefônica, um homem se encontra, este que está tentando reatar os laços com a sua ex-mulher, a qual, para sua felicidade, o aceita de volta. O senhor inevitavelmente escuta isso, e se muitas mais coisas, sua mente está sendo bombardeada por vozes de inúmeras pessoas que ele nem consegue ver da distância, que está delas. No meio das vozes, ele ouve jovens, estes que planejam causar discórdia, utilizando de fogos de artifício. O jovem importuna o homem antes visto da cabine telefônica. O homem implora por piedade, mas o garoto não se importa. Eles apenas ameaçam o homem e começam a machucar ele. Inuyashiki até mesmo pensa em ir embora, mas percebendo a situação, ele se nega a deixar que isso passe, para que tudo se resolva. Ele enfrenta os jovens, embora o tempo tenha inúmeras dificuldades logo de primeira, sendo machucado pelos garotos, primeiro com fogo, depois por tacos de beisebol. Os garotos acham que mataram Inuyashiki. Vendo que o outro homem viu a cena correr, ele decide matar o homem, mas algo em Inuyashiki começa a funcionar e automaticamente de suas costas surgem inúmeros raios, esses que calculadamente não machucam nenhum dos jovens, mas os afastam. Enquanto eles correm, o corpo de Inuyashiki identifica todos que ali estavam, e um vídeo que havia sido previamente gravado por seus olhos é então passado em todas as telas da região, mostrando a todos as barbáries que aqueles jovens estavam fazendo com o pobre homem que estava na rua. Os jovens então percebem que se ferraram bonito, suas vidas foram arruinadas, e a culpa é totalmente deles. E Inuyashiki, que agora está junto ao homem que foi machucado, conversa com o mesmo normalmente, enquanto o homem o agradece imensamente. Inuyashiki se demonstra apenas feliz por ter ajudado o homem a princípio, mas quando o homem se vai, o mesmo cai em lágrimas, pensando em como ele finalmente pode fazer algo por alguém. Mesmo que seu corpo apenas um aglomerado de armas, ele ainda preza pela vida humana, e as lágrimas que escorrem pelo seu rosto provam isso mais do que qualquer coisa. Ele então diz que ainda é um humano, se sentindo aliviado ao poder sentir isso. Inuyashiki se encontra, então colocando o lixo na rua, em sua mente, somente o pensamento de se utilizar de seus poderes para salvar o máximo de vidas que puder. Enquanto isso, em uma escola, dois garotos estão olhando para algumas garotas, os dois discutindo sobre se preferem beleza ou caráter de uma mulher. Na conversa, um dos garotos, Shishigami, se lembra de um tal de Andou, um garoto que parou de vir à escola algum tempo após levar uma surra. Ele então vai até a casa do rapaz, onde é atendido pela mãe do mesmo. Lá, Shishigami o encontra em seu quarto. Ele começa a falar uma história sobre um maníaco, onde acusa Andou de ser o tal maníaco, o que faz Andou falar que Shishigami esteja falando besteira, embora Shishigami estivesse apenas brincando. Os dois partem para conversa sobre mangás, cada um discordando do outro, quanto aos seus gostos em mangás. No meio da conversa, Andou cita algo sobre pessoas vazias. Shishigami então diz que ele de fato está vazio, então mostra a seu amigo seu corpo de máquina, surpreendendo Andou. Andou realmente se surpreende e fica curioso a respeito das novas capacidades de seu amigo, mas seu amigo apenas o convida para fora, só para então mostrar sua capacidade de matar animais somente apontando seu dedo e falando bang. Juntos, os dois caminham pela cidade, Shishigami citando que ele viu alguém pulando em direção ao trem. Embora ele não tenha feito nada, numa loja de venda de eletrodomésticos os dois se divertem. Shishigami colocando um pornô para tocar nas televisões do local, deixando os funcionários desesperados. Do lado de fora, Andou se vê maravilhado, falando que as capacidades de Shishigami são realmente incríveis, mas Shishigami diz que ainda não mostrou tudo. Ele então caminha lentamente até uma avenida e erguendo suas mãos o mesmo começa a causar inúmeras batidas. Andou se surpreende do processo, as batidas então pioram, mais carros, caminhões de novo e de novo. Para Shishigami é como se ele estivesse fazendo sua própria obra de arte. Shishigami não se importa, mas Andou parece estar incomodado. Várias pessoas então se juntam ao redor do acidente, todas estão perplexas com o acontecido. Elas não sabem como algo do tipo poderia ocorrer. Enquanto Shishigami anda o caminho de volta para casa, Andou pergunta novamente a Shishigami se há algum truque de mágica envolvendo. Shishigami não é direto, ele apenas diz, e se não houver? Já é noite e Shishigami está no quarto de Andou. Ele se diverte enquanto lê um dos mangás, mas Andou não consegue processar tudo direito. Ele está confuso em relação à situação e se vê angustiado ao perceber que o amigo dele se tornou aquela espécie de robô. Antes que Shishigami vá embora, Andou pergunta a ele se ele o mataria, mas Shishigami logo diz que nunca faria algo do tipo, e se diz um pouco magoado pela pergunta. Andou se desculpa, apesar de tudo, parece que a consciência de Andou permaneceu. Enquanto conversam, Andou propõe algo a Shishigami, sabendo que ele possui as habilidades que possui. Ele poderia se tornar um herói, não poderia? Shishigami até acha a ideia interessante, mas ela parece ser um pé no saco de executar. Andou concorda pensando de como deve ser chato pro Homem-Aranha salvar as pessoas de graça o tempo todo. Algo assim não funcionaria na vida real. Shishigami então é sincero com Andou,
Ele diz que não quer falar sobre ele mesmo. Ele foi para a casa de Andou para falar com ele e o fazer voltar a ir à escola. Nada mais. Shishigami então pensa falar a Andou que é apenas necessário que ele diga a ele que foram as pessoas que o surraram. Se ele tiver essa informação, ele poderia matar essas pessoas para Andou. Andou, no entanto, acha essa atitude um tanto quanto exagerada. De qualquer forma, Shishigami vai embora, deixando Andou angustiado em seu quarto, pensando a respeito de todo o assunto. Ele se questiona se aquele realmente é seu amigo. Enquanto isso, Shishigami fala no telefone com seus familiares, agindo naturalmente. Andou então se lembra de algo na infância. Nessa lembrança, Shishigami fala que se sentia mais triste quando personagens de mangá morriam do que quando pessoas reais morriam. Segundo ele, se a pessoa que morreu não é seu familiar ou amigo, não há por que ficar triste. Essas lembranças deixam Andou pensativo em relação aos problemas que podem surgir com os grandes poderes que Shishigami carrega. Shishigami se encontra no meio de uma rua, o mesmo dá várias voltas numa espécie de jogo de escolha. Ele então abre seus olhos e, para a direção que está olhando, segue em frente, entrando em uma casa. Ele tira seus sapatos e caminha pelo chão de madeira, chegando até uma mulher e dizendo a ela que chegou em casa. Embora a mesma olhar para ele não o reconheça, ela pergunta quem é ele, mas Shishigami não a responde. Ele apenas aponta para a mulher e fala Bang, o que faz atirar bem no peito dela. Sem estar satisfeito em a matar, ela decide dar mais tiro na mesma, um atrás do outro. Ele então desliga a chaleira que estava ligada e fala consigo mesmo. Ele diz que ficou nervoso e acabou a matando instantaneamente. Segundo ele, isso faz o que ele está fazendo perder o sentido. Ele então parte para outro local da casa. Lá ouvimos o som de um homem e seu filho em uma banheira, os dois brincando enquanto tomam banho. Shishigami então entra no banheiro e aponta o dedo para o homem, isso enquanto o ameaça, dizendo que o dedo dele é uma arma de verdade, mas por motivos óbvios, o homem não acredita. Ele apenas grita por sua mulher para que ela chame a polícia. Querendo causar reação no homem, Shishigami atira na parede, o que deixa o homem em alerta. Shishigami quer que o homem diga alguma coisa. O homem então pergunta o que Shishigami quer, mas Shishigami o responde com um tiro. Enquanto o homem sangra, protegendo seu filho, o mesmo pergunta se sua esposa está morta. Shishigami, sem nem pensar duas vezes, confirma isso, sua voz num tom apático. Enquanto o homem chora e sangra, Shishigami parece começar a sentir algo que o agrada. Ele então diz ao homem que matará o filho dele e estourar a cabeça do mesmo, só para depois assistir lentamente o filho do homem se afogar na banheira. Após ver essa cena, Shishigami sorri. Ele então fala consigo mesmo, dizendo que agora se sente estar vivo. Logo após, é ouvido por Shishigami uma garota chegar. Ela entra em sua casa e vê o sangue na cozinha, e logo após vê a mãe morta. Enquanto a mesma se encontra em choque, com lágrimas escorrendo no seu rosto, Shishigami pede para ela sentar e conversar. A garota continua chorando, pedindo para Shishigami chame uma ambulância, e embora o mesmo não se interesse em fazer isso, ele diz à garota a mãe dela tá morta, de que ele a matou. Ele também, apenas para assustar a garota, dá um tiro próximo a ela. A garota então pergunta se ele quer dinheiro ou qualquer outra coisa, mas a surpreendendo, o mesmo apenas questiona a ela qual é o tipo de mangá que ela gosta de ler. Ela então cita One Piece e Shingeki no Kyojin, o que anima Shishigami, pois ele ama One Piece. Mesmo nesse ar sombrio, ele insiste em falar sobre mangás, mas a garota quer saber se seu pai e o irmãozinho dela foram mortos. Shishigami se irrita com a vontade dela de fugir do assunto. Ele então começa a limpar as lágrimas dela e acariciar sua cabeça, enquanto a mesma implora pela vida. Enquanto ela pede para não ser morta, Shishigami se mostra feliz, amando a sensação que sente. Ele então a corta, isso enquanto sorri. Em paralelo, Inuyashiki está voltando para sua casa com Hanako. Ele se senta em sua cama e toca em seu ouvido para aumentar sua capacidade auditiva. Ao fazer isso, Inuyashiki ouve os gritos da garota sendo torturada por Shishigami. Lá, Shishigami pede para a garota parar de chorar. Ele mesmo diz que se ela não parar, ele estourará a cabeça dela. Enquanto isso ocorre, Inuyashiki ouve tudo. Ele dirige até o local, mas enquanto faz a garota tentar fugir, um ônibus para sua frente, o impedindo de ir mais rápido até a casa da garota. É então que, para a infelicidade de Inuyashiki, ele ouve Shishigami dizer que a conversa foi divertida e que já se cansou da garota. Os gritos então, após um alto barulho de bang, cessam e o silêncio consegue ser mais doloroso do que as próprias súplicas por ajuda. No final, Inuyashiki consegue chegar no local, mas não há nada mais a ser feito. Sabendo que não foi capaz de ajudá-la, o mesmo se culpa. Ele então vê todos os corpos mortos na casa e se prepara para sair. Mas antes que ele possa fazer, Shishigami aparece. Shishigami acha que Inuyashiki era o avô da garota que foi morta. Ele então aponta seu dedo para Inuyashiki e atira nele. Embora o mesmo não morra, ele somente cai no chão imóvel. Shishigami caminha até a rua, mas ao se virar o mesmo percebe que o velho permanece vivo. Inuyashiki então o encara. Ele não deixará isso barato. E nesse momento de tensão, que o vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.